Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Muito bem, então a gente vai ver aqui que no início da Torá, a gente tem a palavra Bereshit, Bara Elohim, Etahashamayim, Veharetz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E na verdade, o que está definido aqui pra gente é céus e terra, numa linguagem mais profunda da Torá. Céus é o desejo de doar e terra é o desejo de receber para si mesmo. Então aqui, além de fazer uma alusão a esse sistema de criação, então a gente sabe que isso são dois graus diferentes dentro da Torá e pode ver lá a linguagem das ramas que a gente fala dos céus e da terra e desse desejo. E enfim, então a gente coloca aqui agora alguma questão. Quando nós olhamos no nosso livro traduzido, então a gente tem aqui 6 palavras, né? Seis, diferentemente do que está aqui em cima, porque aqui nós temos 7 palavras. A primeira palavra, a segunda palavra, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E assim a gente sabe que existem 7 graus descritos aqui dentro do próprio Bereshit Bara Elohim. Quando a gente divide essas frases no meio, a gente vai ter exatamente 28 letrinhas aqui nesse primeiro capítulo de Bereshit, e se divide em 14 e 14, que é uma configuração da falange dos nossos dedos. Então cada mão tem 14 falanges, cada dedo tem 3 falanges, exceto o polegar que tem 2 falanges. Então totalizam 14 de um lado e 14 do outro, e isso representa a mão do Eterno, que não é uma mão literal, é uma mão metafórica. Dentro dessa questão, então a gente percebe também aqui que dentro do próprio Bereshit existem 6 letras álefes, tá vendo? Então aqui eu tenho 6 letras álefes, e essas letras álefes, elas também têm uma grande representação na história da humanidade. Entendido isso, eu devo ir lá para o capítulo 90, no versículo 4, que diz o seguinte: pois à tua vista 1000 anos são como um monte que passou a vigília da noite. Ou seja, um dia, na verdade,
que Aleph, tá vendo a palavra Aleph aqui? É como se escreve Aleph por extenso. Então, um dia são como Aleph, Salef, Shanim, e esse Aleph Shanim, para Deus, um dia como 1000 anos. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é daquela primeira parte de Bereshit. Se nós temos aqui 7 Alefim, então ele escrito por extenso daria, 7 não, 6 Alefim escrito aqui, nós teríamos então 6.000 anos. Esses 6.000 anos que nós teríamos, ele está descrito já no início de Bereshit. Isso quer dizer que nós teríamos um tempo para avançar dentro da Torá, e esse tempo daria-se por 6.000 anos. E quando chegasse o final desses 6.000 anos, que estariam imbuídos de 3 eras, a era de touro, a era de peixe e a era de aquários, que nós estamos agora, no 6º milênio, aconteceria que viria a retificação da humanidade. Então, se lá em Bereshit está falando sobre retificação, isso quer dizer que toda essa história que acontece dentro do nosso globo, não acontece fora. Então isso envolve toda a humanidade. A gente vai perceber que quando a gente lê a Torá, o Taná sempre está falando dos impérios e está falando da força desses impérios que eles receberam durante aquele período. E como esses impérios eles receberam essa força? Do próprio Eterno. Eles tinham algo a fazer, tinha algo a cumprir, ainda que fosse algo contrário à Torá, e o povo de Israel viveria no meio dessas nações. O povo de Israel, vale lembrar, a gente sempre coloca que é Israel, todo aquele direto a Deus, todos os seres humanos que realmente buscam a Deus de todo o coração e amam seu próximo como a ti mesmo. O próprio Zohar, ele não está imbuído de uma religião, né? Ele não... a Cabala, ela não está dentro de uma questão religiosa, porque ela é para o mundo todo. Como eu disse, Hashem, ele é o Deus de todos, não existe outro Deus além dele, não tem outro que julga, não tem outro que faz bem ou mal. Conforme Isaías está escrito, eu crio a luz e eu crio as trevas, eu adoeço e eu curo, eu faço viver e eu faço morrer, e não há outro além de mim que possa fazer isso, né? Então, a gente vê que o Eterno, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, Hashem, quando é a maior força que existe, vai alimentar todas as outras forças, e a gente, durante esse curso, que deve demorar até lá em Pessa, a gente vai entender muitos conceitos dentro da Torá para a gente entender Pessa. Muito bem, a gente viu lá que a gente tinha 7 palavras e que também a gente está codificado dentro de 7 milênios, o 7º milênio, 6 milênios, vai entrar o Shabbat Gadol, o grande Shabbat. A gente já está dentro desse Shabbat Gadol, já adentrando já o 7º milênio. Segundo os nossos cabalistas, tem 217 anos para retificação só de toda a humanidade. Por isso que agora vão começar a acontecer muitas coisas para forçar as pessoas a se voltarem para o Eterno. Muito bem. Então, dentro disso, a gente viu lá que existe todo esse 7, nós estamos no mundo do 7. Descrever que nós temos 7 orifícios no nosso rosto, 7 partes no nosso corpo, 2 pernas, troncos, 2 braços e um órgão sexual, 7 dias da semana, 7 continentes, 7 mares, 7 são as notas musicais, 7 são as cores que nós conseguimos captar com a nossa visão. As outras cores são uma mistura dessas cores. Muito mais coisas. Existem 7 céus. Enfim, existem muitas questões.
E aí principalmente a gente tem 7 planetas que incidem diretamente sobre o nosso plano. E esses planetas, eles são chamados de Sefirot. Veja como tudo casa bem. Então, quando a Torá é escrita, assim como Abraão, ele conhecia a astronomia, ele era um astrônomo, entendia a incidência dessas forças, então ele entendia que existiriam 7 planetas que estariam interagindo inteiramente sobre o nosso sistema aqui da Terra, né? Principalmente o Sol e a Lua, mas todos eles recebem essa força do Eterno para estar controlando o nosso mundo. Dentro disso, a gente entende então que sem esses planetas não era possível existir a vida na Terra, e sem esses planetas também a divindade não poderia ser filtrada, porque é exatamente isso que acontece. Cada planeta ele recebe um nome divino, e esse nome divino é a alma do que nós chamamos a alma do planeta, enquanto o corpo do planeta ele tem outra vibração. Assim também é o nosso corpo, a nossa alma ela tem uma vibração e o nosso corpo tem outra vibração. Enquanto a nossa alma deseja as coisas boas, o melhor e etc., a nossa alma, enquanto o nosso corpo deseja coisas ruins e tudo que esse mundo pode proporcionar, a nossa alma, diferentemente, deseja coisas boas. Só que muitas vezes a nossa alma está suprimida pelo nosso corpo, pelo desejo que nós temos, o desejo de receber para nós mesmos e essa força que nós chamamos ego. Então, a partir do momento que o ego ele começa a existir, então a força do planeta ele começa a agir sobre as pessoas. Então, elas são levadas por essas forças desses planetas, e ela começa então a fazer tudo aquilo que ela deseja buscar nesse mundo, como honras, riquezas e etc. Ela acha que tudo isso vai fazer ela feliz, quando na verdade nós estamos aqui numa missão. Nada aqui é para sempre, é passageiro. Então o próprio Taná vai citar que a vida de um homem é de 70, 80 anos e que depois disso tudo acaba. Então, se nós pararmos para pensar dessa forma, quando nós acompanhamos esse sistema do mundo, nós estamos dentro de uma matrix que fala que você, para ser feliz, tem que ter todas essas coisas, quando na verdade você deve dedicar sua vida ao estudo da Torá. Alguns pontos que a gente pode ver dentro da Torá são exatamente esses. A gente viu lá o começo dos 7, nós vimos que nós precisamos da interação desses planetas sobre o nosso mundo. Sem esses planetas, não existe a possibilidade de haver vida biológica aqui no nosso mundo. Então, é com isso que a gente entende que essa força espiritual do Eterno desce para todos nós, para todos, absolutamente todos, inclusive as forças impuras, elas também dependem do Eterno. Sem essa força do Eterno, então essas forças impuras também não poderiam existir. Todos se alimentam do Eterno, não tem nenhum ser nesse universo que não dependa do Eterno. Muito bem, então aqui nós temos a nossa árvore da nossa logomarca, que Bel me Sinai, né, aulas de Cabala, e aqui a gente tem então os planetas, tá vendo? E eles vão ser configurados conforme Sefirot. Assim como é aqui, também é no nosso corpo, ou seja, cada um dessas Sefirot estão ligadas a uma parte do nosso corpo. E como o nosso corpo está imbuído de uma alma, o que acontece? A nossa alma também está dentro dessa configuração. Muito bem. Então, como a discussão aqui são esses 6 planetas, mas esse 7º planeta que nós moramos, que é a Terra, ou conhecido como Realeza Malhut,
E é por isso que todos os personagens da Torá não são personagens reais, mas são metafóricos. Eles são seres que são representações de planetas e de nomes divinos. Quando nós colocamos os personagens da Torá como seres, a gente acaba então, seres humanos, né? A gente acaba perdendo a essência da Torá. Mas Moré, Abraão existiu? Existiu. Isaac existiu? Existiu. Jacó existiu? Sim. Mas todos esses personagens foram usados a história deles para contar uma história metafórica de um planeta. Quer dizer, que quando esse personagem nasceu, por exemplo, no caso do Abraham, ele nasceu, ele conseguiu vencer através dos seus ticunins a força daquela Sefirot e daquele planeta. Então ele trouxe uma configuração para aquele planeta. Então quando eu, por exemplo, tenho um planeta chamado Júpiter, que é o maior planeta abaixo do Sol do nosso sistema solar, eu tenho então Abraham, tá vendo aqui, ó, eu tenho Abraham. Então Abraham, ele vai representar exatamente esse planeta aqui. Quer dizer, olha que incrível. Então eu tenho aqui Abraham, que é a Sefirot de Hesed. Hesed é bondade. Só que como Abraham ele tinha muita bondade, ele não poderia agir com justiça. Então ele precisava de uma segunda força na sua alma, por isso que esses Sefirot são chamados os 10 poderes da alma, e essa outra força era chamada Itzahak, que era, na verdade, o filho dele, que agora era Gevurah, num certo grau era Gevurah. E aqui nesse caso, essa Sefirot, ela é chamada de Itzahak e ela é também Gevurah, como eu acabei de falar, veja. Então, além disso, esses planetas e essas Sefirotes, elas são também personagens bíblicas, veja. Então eu tenho Júpiter, que é Abraham e é a Sefirah Hesed. Eu tenho Itzahak, que é Gevurah e que é o planeta Marte. E aí eu preciso de uma terceira parte, veja, a junção dessas duas forças, Gevurah, que é rigor, e Hesed, ou seja, Abraham e Itzahak, vai gerar aqui a força de Tiferet. E Tiferet, então, é o planeta chamado de Yaakov. Então, aqui eu tenho Yaakov. Cada um desses planetas vão ser descritos dentro da Torá como um planeta. Então, Tiferet, ele é o Sol. Então, veja, a gente vai descobrindo pouco a pouco como a Torá funciona. Quer dizer, então, que as histórias não são literais, mas que está descrevendo a incidência dos astros sobre o nosso plano. E aí a gente consegue, então, descobrir todas essas forças e consegue entender melhor como tudo isso funciona, veja. Então, olha, Tiferet, eu tenho Yaakov, né, que é o planeta Sol. Muito bem. Então eu vou descendo a árvore sefirótica e vou chegando aos próximos níveis. Aqui embaixo eu tenho a Sefirah que é chamada de Moshe. Então Moshe, nesse caso, é Vênus e é chamado da Sefirot Netzah. Essa Sefirot aqui, então a gente chama ela de Netzah. E agora que a gente tem essa Sefirot chamada Vênus, que é Netzah, então a gente já tem quantos personagens bíblicos? Ó, 1, 2, 3, não é? Agora a gente vai para o quarto. Aqui a gente tem um sacerdote Cohen Agadol,
que é Aharon. Então Aharon, ele é aquele que fazia os sacrifícios. Veja, ele é esse planeta aqui, Mercúrio, e ele vai ser a Sefirah Od. Agora que a gente entendeu aqui, agora a gente tem já um entendimento maior do que são os personagens da Torá. Não são literais, são sistemas planetários, e que esses sistemas representam esses personagens. Agora eu tenho Yesod. Yesod é a lua e representa Yosef. Veja, Yosef, ele é representado pela lua. Muito bem, então aqui a gente tem a lua, que é Yesod, que representa José. Veja, a lua ali representa Yosef, que é Yesod. E aí finalmente a gente tem um planeta Terra, que é o planeta que nós moramos. E esse planeta é chamado de Malhut. Malhut, ela está ligado exatamente à questão de que existe uma realeza. E essa realeza, ela vai ser chamada de Malhut, e ela é exatamente a Sefirah que nós chamamos do rei Davi. Ué, peraí, então quer dizer que o rei Davi, ele é o rei que veio estabilizar a terra, né? Então é chamado de Malhut. Então Malhut, que é onde nós moramos, ele é chamado de Davi, ou Davi Meller. Então veja, Davi. Daqui a gente parte para um segredo, né? A gente descobriu agora a árvore sefirótica, descobrimos do que nós estamos falando e vamos avançando aqui. Muito bem. Quando nós temos a história do alfabeto hebraico, nós temos aquilo que nós conhecemos como as letras que são normais hoje para nós, mas antes dessas letras existiam as letras que eram chamadas de letras arcaicas. Essas letras arcaicas, elas tinham todo um sistema de entendimento delas, como a gente vai perceber agora, e futuramente a gente vai avançar muito mais para que vocês possam entender. Tem um moré, uma pessoa que entenda, uma pessoa que saiba realmente, que se preparou para isso, que estudou e que vai trazer uma consciência mais elevada para vocês. Muito bem. Dentro disso, o que acontece, gente? A gente sabe que nós temos o alfabeto hebraico, a gente tem esse alfabeto hebraico e a gente tem a letra Dalet. Veja, o nome Davi, ele é composto de duas letras Dalets. Ele é formado por um Dalet, um Vav e outro Dalet. Então, por que eu estou trazendo esse ensinamento? Porque a estrela de Davi vai entrar também, e porque às vezes alguns alunos têm certas dúvidas e então eles perguntam para mim sobre essas questões. A gente traz aqui para vocês, exatamente para que vocês possam entender. Aqui, ó, aqui eu tenho o nome Davi. Vamos fazer aqui uma pequena gematria. O que é gematria? Toda a Torá, ela é gemátrica. A Torá, ela funciona em 4 níveis. Ela funciona nesses 4 níveis que são chamados de pardes. Então, no primeiro nível, Pesha. O segundo nível, Drash, Remes e Sod. Então, todos esses níveis são níveis de entendimento dentro da Torá. Por que são chamados de 4 níveis? Porque é a forma de você entender a Torá num que está escrito realmente, depois reunindo palavras iguais, depois Drash, que é através de Midrashes, explicações, e finalmente o nível Sod, que é o segredo e que realmente é o que importa dentro da Torá.
Então esse nível Sod, que é segredo, é o que está escondido dentro da Torá. Isso arremete lá a Provérbios 1:6. Depois vocês leiam lá, que tudo são parábolas, são segredos, são enigmas dos sábios. Muito bem. Aqui a gematria, ela corresponde, veja, a um número. Então, o Dalet, ali ela é a quarta letra, então equivale ao número 4. Nesse sentido aqui, dentro da unidade, até chegar ao sistema de décimos, né? Até chegar à letra 10, então nós temos essas letras nessas ordens. Ó, eu tenho dois Dalits, um aqui e outro aqui. Como ele é o número 4, e aí a pessoa tem que aprender isso também com o tempo, agora eu tenho a letra Vav. A letra Vav é a sexta letra e por isso ela é o número 6. Então veja, então eu tenho exatamente aqui, veja, esses 4 números. Essa somatória aqui vai me dar 14. 14 é o que? É como eu entendo as letrinhas lá de Bereshit, porque lá eu tenho 28 letras. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo vai ser feito por Deus através das suas mãos. Não é como a nossa mão, não é para imaginar que Deus tem uma mão, nada disso. Tudo isso é metafórico. Por quê, gente? Porque Deus, ele tem um nome chamado Yud, Re, Vav, Re. Então essas duas mãos, a primeira parte desse nome, como vocês podem observar lá na nossa aula, as mãos do Eterno, ele tem todo um significado profundo. Veja, o que acontece aqui? Eu tenho aqui Yud, e aqui eu tenho Vav, Re. Então, a primeira parte é o Yud e a segunda parte é o Vav, Re. O Re se repete novamente e nós temos aqui as mãos do Eterno, Yud e o Vav. Muito bem. O que acontece aqui, gente? Eu vou ter que ir devagarzinho com vocês para a gente compreender e que vocês compreendam, principalmente os alunos novos. Então eu tenho duas mãos, a mão direita e a mão esquerda, que não são mãos metafóricas. Eu tenho o nome Davi, que equivale a 14. 14, duas vezes Davi, 14 mais 14, eu tenho 28, que são as letras lá de Bereshit. Então está falando que ali as duas mãos do Eterno, elas funcionam. Então lá eu tenho, antes do início da parte que Deus criou a terra, né? Et Hashamai, então ele criou os céus, tá vendo? Então eu tenho um Aleph Beit, e aí ele Hashamai. Depois eu tenho o Aleph Beit de novo aqui pela letra Et, porque o Aleph é a primeira letra e a Tav é a última, Haaretz. Então a mão direita e a mão esquerda. Vamos compreender isso de uma forma mais completa. Então aqui eu tenho Yud, Re. O que eu devo fazer? Eu devo escrever as letras por extenso. Primeiro eu vou escrever a primeira vez, então eu pego essa primeira letra aqui e escrevo por extenso. Como que eu vou fazer? Vamos fazer de conta que nós temos a letra F do nosso alfabeto. Como eu vou escrever F? Eu vou escrever assim, ó, F. Né? Então, escrevi por extenso. A letra F é uma, mas quando eu escrevo ela por extenso, ela vai ficar assim. E assim nós vamos fazer com as letras hebraicas. Então eu escrevo aqui, ó, a primeira letra ali é o Yud, então eu preciso escrever o Yud por extenso para que eu possa começar a entender um pouco do que está descrito dentro da Torá. Então Yud, agora eu preciso escrever o Re, essa letra aqui, ó. Então vamos lá. E aí eu vou escrever o Re. Posso escrever com Aleph ou com Yud, depois a gente vai aprender essas formas.
Tudo bem. Agora eu preciso escrever as outras letras do outro nome. Então, Vav, eu tenho aqui o Vav. E eu tenho o Re. Agora, que eu abrir aqui as letras, eu vou ter 5 letras aqui, ó, 5 dedos aqui e 5 dedos aqui. Então eu tenho os dedos da mão, né? Então veja como funciona. Eu tenho os 10 dedos da minha mão. Agora eu preciso escrever as letras por extenso novamente. Eu preciso escrever novamente por extenso para que eu possa entender um pouco melhor. Então eu vou pegar aqui essa letra aqui, vou copiar e vou, né, escrever por extenso. Então eu tenho que escrever Yud, já está escrito aqui. Eu tenho que escrever o Vav. Então Vav, porque a segunda letra aqui é o Vav. Agora o Re já está escrito e eu preciso escrever o Aleph por extenso. Pronto, eu escrevi aqui essa forma de falar o nome de Eterno, então eu escrevi por extenso. Eu escrevi Yud, o Vav, o Re e o Dalet, não é o Aleph, perdão. Então tem que escrever o Dalet. O Aleph vai ser a última letra aqui. Então eu vou manter esse Aleph aqui e vou escrever Dalet. Escrevi o Dalet. Agora só preciso... esse Re aqui vai sair daqui. E ele vai passar para cá. Então veja, o Re ele voltou para o lugar que ele tem que voltar. Tudo bem. Então aqui eu escrevi esse nome aqui todo por extenso. Agora eu preciso ir para a próxima parte. Eu preciso escrever o outro nome lá por extenso. Então eu tenho aqui o Vav, já está escrito ali o Vav por extenso. Vou apagar aqui o Yud, porque não tem Yud. O Aleph, vai ter o Aleph, aqui já está escrito aqui. O Vav novamente. Posso copiar aqui para a gente ir mais rápido. Vav, Aleph, Vav. Eu preciso agora do Re aqui e do Aleph novamente. Tudo bem, veja, eu escrevi, ó, Vav, primeira letrinha aqui por extenso, depois o Aleph, depois o Vav, depois o Re, e aí eu preciso do Aleph ali na frente para terminar com o último Aleph aqui. Muito bem, eu abri a mão do Eterno, escrevi por extenso para a gente compreender o que é a mão do Eterno. Muito bem. Então aqui eu tenho duas mãos, o Yud, Re e o Vav, as duas mãos. Tenho os 5 dedos e agora eu tenho as falanges, veja. Uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. A mesma coisa vai ser aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ou seja, eu tenho aqui Davi, a mão do Eterno, de um lado, e tenho a mão do Eterno do outro lado. Então eu tenho duas vezes o nome Davi, que vai me dar 14, conforme está aqui em cima escrito. Dentro disso, então a gente está percebendo aqui algumas questões que talvez não fossem entendidas até agora, porque até esse momento algumas pessoas achavam que o nome de Deus era, as mãos de Deus era algo realmente
que era como nossas mãos, ou seja, a gente vê um monte de filmes de Hollywood, a mão de Deus desce, a pessoa vê aquela mão brilhando, como se Deus tivesse um corpo, que é altamente proibido pela Torá. Deus não tem corpo, Deus não tem nenhuma forma humana. A gente vai entender isso. Muito bem, quando a gente chega aqui na nossa árvore sefirótica, para maior compreensão, então a árvore sefirótica ela vai ser cercada pelos nomes do tetragrama sagrado. Então esses nomes do tetragrama sagrado, eles vão mostrar aqui que nessa esfera aqui que a gente está vendo, ó, esses dois planos aqui, fica o Yud, que é a letra menor do tetragrama sagrado. Então o Yud vai ficar aqui, e aí o que que acontece? Com isso a gente tem então os primeiros dois mundos que são formados por essa letra Yud. É lógico que esse nível aqui já é um nível de muito elevado e ninguém consegue chegar nele, porque lá já não existe quase letra hebraica nenhuma. Então aqui nesse mundo de Yud, tá vendo? A gente tem aí a primeira letra do nome sagrado. Agora a gente precisa da segunda letra. Essa segunda letra, ela vai estar aqui nessa Sefirá de Biná. Volto a repetir para vocês, está representado por planetas essa parte de cima, mas na verdade isso já não tem nem mais nada, é além do universo, é muito alto. Então eu tenho, ó, Yud, Re, a segunda parte do nome do Eterno, que está ligada a Biná. Biná é o mundo onde está todas as almas que estudam a Torá, estão nesse nível. Então os nossos sábios, as escolas celestes estão aqui nesse nível aqui dessa letra Re. E é daqui que vem a segunda Torá, que é a Torá que a gente está estudando agora. Veja, então o primeiro mundo, o segundo mundo, que é a letra Re, e aí eu tenho todo esse sistema aqui de 6 sefirotes, que é representado pela letra Vav. Então, essa letra Vav que vai estar aqui, ela tem um valor 6 e também é a mesma, o mesmo valor gemátrico, a mesma numerologia do sistema. Veja, o Vav é a sexta letra, está no nome do Eterno, e ela então está aqui ligada a essas 6 sefirotes aqui, ó. Muito bem. Então eu tenho Yud, Re, Vav. Agora eu tenho o Re, e esse Re que está em Malhut é o último Re que vai estar aqui nesse nível aqui. Yud, Re, Vav, Re. O que tem aqui, ó, Yud. Aqui eu tenho o tronco, tá vendo? Ó? Então seria Yud a cabeça, Re o braço, aqui é o tronco. Isso é uma representação figurativa, tem nada que ver com o físico. E aqui eu tenho as pernas, tá vendo? Olha lá, ó. Lembra a imagem de um homem, cabeça, tronco. O Vav aqui vai ser o tronco. E aqui eu tenho a perna do ser humano. Ó, tá lá. Muito bem. Então veja, essa é a configuração que a Torá quer que a gente tenha. E aí o que que acontece? A gente está descobrindo como tudo funciona. Muito bem. Vamos voltar aqui agora para o nosso Dalet. Então quando a gente tem o Dalet, a gente tem um local que a Torá descreve metaforicamente como o local onde toda a história bíblica aconteceu. E lá nós temos o delta do Nilo. O delta do Nilo é uma saída, né? E a gente vai ver aqui, ó, o delta do Nilo é onde ele se divide. Então você vê que a história da própria Torá metafórica vai descrever esses locais, e que esses locais são muito falados. Então a letra que nós temos ali, quando aqui abrir, a gente conseguir, se Deus permitir. Então vamos lá, abriu. Então nós temos aqui, ó, a gente tem um delta do Nilo, tá vendo? Um triângulo aqui, ó, que vai lembrar a letra Dalet.
Por isso que é chamada Delta do Nilo. Essa criação, até onde me consta, é uma criação de Deus. As pessoas então são enganadas e não veem aqui que o próprio Dalet tem uma forma de um triângulo. Veja aqui, ó, é lá o delta do Nilo, é o desenho, e aí aqui essa parte eu tenho o triângulo que vai representar a Magen David. Shalom, shalom.